Depois disso, o que nós precisamos fazer? Definitivamente acabar com essas relações promíscuas entre Estado, entre o Executivo e o Legislativo, entre o Estado e o prestador de serviço. Não dá mais, gente. Brasília, o orçamento de Brasília, né, anual, gira em torno de 20 bilhões de reais, para uma população de 2.700.000 habitantes, o que daria algo em torno de R$ 7.500 por habitante. Curitiba, o orçamento dá em torno de 4 bilhões e pouco para 1.700.000 habitantes, o que daria R$ 2.500 por habitante. Agora você vai em Curitiba e o transporte funciona, a educação funciona, o meio ambiente, tiveram soluções fantásticas em Curitiba, a segurança funciona, tem problemas de grande cidade, mas funciona. Todos esses aspectos importantes na estrutura da vida do cidadão funcionam. E Brasília, que tem 3 vezes mais orçamento, não funciona. Por quê? Vamos falar a verdade. Porque nós temos 2 problemas que ficaram enraizados na nossa cidade. Nós vamos ter que tirar lá do fundo da raiz e extirpar isso. A má gestão, a gestão atrasada, a gestão antiga do processo e o roubo, que só consegue-se agora. E o que é o pior, nós estamos tendo que enfrentar agora na base da imagem, porque só documento não resolve. Agora você tem que... Mas filmou? Ele estava roubando. Ah, filmou? Ah, não filmou, só está gravado. Não, só está gravado, não tem imagem. Vamos parar com isso, gente. Vamos sacudir essa situação, porque não tem condições de uma cidade como Brasília continuar nesse processo do século XIX, no processo da campanha do voto dentadura, que eu até ontem me surpreendi, assustei, que eu pensei, eu contava essa história, né? Ah, porque antigamente, ontem nós estávamos fazendo uma atividade numa casa de recuperação de pessoas que fazem tratamento do câncer. Elas recebem, é fantástico, são as ONGs, né? E eu fui conversar isso, uma senhorinha de Tocantins falou que eu dou voto dentadura. Antigamente o coronel chegava e falava assim: você vota em mim que eu te dou uma dentadura, mas eu te dou a parte de baixo agora e a parte de cima depois do voto. Né? Isso simboliza o voto comprado, o voto sem consciência. Aí a senhorinha falou: mas ano passado, 2 anos atrás, lá na campanha para o prefeito, ele deu dentadura para todo mundo. Eu tomei vocês para gente, nós temos que andar para frente. Nós temos que andar para frente e essa missão é de Brasília. Essa é a vocação de Brasília. Então, nós precisamos começar a discutir as nossas políticas. Nós chegamos ao ponto de ter, assim, uma situação onde o nosso transporte não funciona. Não tem transporte em Brasília. O transporte público não funciona, simplesmente. Por quê? Então, vamos começar. Ônibus, há 10 anos que não tem licitação para as linhas de ônibus no Distrito Federal. Ou seja, continuam os mesmos empresários e as mesmas pessoas fornecendo os ônibus de Brasília. E o que acontece com isso? Pô, vai se acomodando, não tem disputa, em detrimento de milhares de pessoas, meia dúzia de empresários estão ganhando uma fortuna e você não tem ônibus em Brasília. Então isso vai ter que acabar. No meu governo, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer licitação para as concessões das linhas de ônibus. Segundo, transporte público de massa. Nós temos o metrô, que atende, se eu não me engano, 16% da população precisa de metrô. O metrô chegou em Brasília também séculos depois de um século de metrô, porque você já tinha em Paris e no mundo inteiro.
bom. Brasília foi planejada na época do automóvel, foi a cidade do automóvel, mas nós temos que mudar isso. Brasília tem que ser revisitada. Então nós temos que continuar o metrô? Temos. Nós temos que ampliar a linha do metrô. Depois você tem duas soluções que estão sendo sempre discutidas aí, que é o VLT e o VLP. É veículo leve sobre trilhos e veículo leve sobre pneus. São boas soluções. O que eu vou pedir é que nós façamos imediatamente uma auditoria nesses contratos. E sabemos que esses contratos foram contratos também que foram celebrados ali num momento muito delicado de Brasília. Então, a primeira coisa é ver isso. Mas os dois projetos são projetos bons. Nós precisamos, aqui em Brasília, implantar novidades. Nós temos que ser o exemplo. Eu quero colocar aqui um projeto. Primeiro, nós vamos fazer ciclovia em todas as cidades. É importante. A ciclovia é um transporte sustentável, saudável. Nós podemos trabalhar com isso. O Brasil é uma cidade plana. Em todas as cidades do mundo, Amsterdã, modernas da Europa, as pessoas andam de bicicleta. Por que aqui a gente não pode andar? Então nós vamos implantar aqui a bicicleta branca. O projeto Bicicleta Branca é uma bicicleta pública, gratuita. O primeiro lugar que nós vamos colocar isso vai ser na rodoviária. Então o cidadão chegou, pegou o metrô, de ônibus, o que for, chegou na rodoviária. Ele se identifica, ele precisa ir até o Ministério das Relações Exteriores. Resolver alguma coisa lá no Itamaraty. Aí ele pega uma bicicleta, vai até o Itamaraty, resolve o que ele tem que resolver, volta e entrega a bicicleta. Aí as pessoas falam para mim: ah, Eduardo, isso não vai dar certo não, vão roubar as bicicletas todas. Aí eu falo: não vão não. Sabe por quê? Porque quando a gente oferece alguma coisa de qualidade e de respeito às pessoas, elas respeitam o que está sendo oferecido. Então, se Brasília foi a primeira cidade a implantar a faixa de pedestre, ela vai implantar a bicicleta branca sim, e vai ser respeitado, e as pessoas vão ser respeitadas. Porque quando o Estado dá alguma coisa boa, as pessoas respeitam, elas aderem. Então, quando você vai na rodoviária, você vai andando na rodoviária, aquela coisa suja, desarrumada. Quando você entra na área do metrô, ela está diferente. Por que será? Simplesmente porque as pessoas sabem que o metrô é uma coisa de qualidade, porque o Estado está respeitando as pessoas ali. Agora, se não respeitar, não tem jeito. Então, na questão do transporte, nós vamos ter que enfrentar essa situação. Nós vamos ter que cuidar desse movimento pendular que existe, porque 70% dos empregos do Distrito Federal estão no plano piloto. E 80% das pessoas estão fora do plano piloto. Então precisamos começar a rever. Precisamos revisitar Brasília dentro das políticas que nós temos que fazer. Nós temos que revisitar Brasília, por exemplo, quando eu falo desse movimento, nós vamos falar de habitação. Então, nós chegamos ao cúmulo de ter 25% da população de Brasília que mora em condomínios horizontais numa situação de exclusão. Porque todo mundo fala que vai resolver a questão dos condomínios, mas não se resolve. E representa 600 mil pessoas. São 513 condomínios. Que as pessoas que foram morar nos condomínios, porque elas precisavam morar. Porque o Estado não tinha uma política de habitação. Porque o Estado foi conivente. Porque 80% desses condomínios são áreas particulares. E o Estado fechou os olhos, virou de costas e falou: não, pode desmembrar isso aí, quando não podia. Depois a gente resolve. Pô, para com isso. Chega. As pessoas têm que ter segurança para morar. O Estado tem que estar na frente para dar alternativa de moradia. Não é ficar esperando ali para ver se sobra algum, inclusive. Porque não é possível, por exemplo, no caso de Vicente Pires, que é em frente à residência oficial do governo, ninguém viu o Vicente Pires acontecer, né? Ele passava todo dia, é porque os governadores que ali estavam, eles passavam com certeza na ida para casa, eles tinham cacoete de andar com a cara virada para o lado esquerdo, e na volta para o lado direito, porque não viram, não é possível. Aí o que acontece? Acabaram com a questão do meio ambiente,
fizeram invasões e parcelamentos em áreas de proteção ambiental. E aonde que nós ficamos? Então nós vamos ter que resolver. Isso, inclusive, eu queria deixar aqui registrado, que eu preciso, no meu governo, eu vou pedir muito auxílio para a OAB.